Olá galera, vamos aqui resolver dois desafios, dois exercícios de encontro de móveis, olha só, movimento retilíneo uniforme, que caíram já na nossa banca, tá certo? Wendel, como assim? Caíram? Isso mesmo, caiu na banca CESP, tá bom galera? Então, se esses vídeos estão te ajudando, eu já te peço, gente, deixa aí teu like, deixa o teu comentário, inscreva-se no canal, eu tenho vídeo toda semana e vou alimentar a playlist de física para PRF para te ajudar a ser aprovado nesse concurso, tá bom? Então, vamos aqui para a resolução dos dois exercícios. E na verdade, gente, temos uma resolução especial. Eu vou te dar dois métodos de resolução dos dois problemas e aí tu vai ver qual é a melhor forma em que você se adapta, né? Vamos lá. Suponha que simultaneamente um carro parta de onde? De São Paulo para o Rio de Janeiro, com velocidade constante de 120 km por hora. Isso aqui, gente, a gente já anota. Olha só, a velocidade é o que? Constante e 120 km por hora do carro que sai de São Paulo para o Rio de Janeiro. E outro do Rio de Janeiro para São Paulo com também velocidade constante de 100 km por hora. Beleza? Então temos aqui movimento uniforme, velocidade constante. Ambos seguindo a mesma estrada. Com base nessas informações e sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue os itens a seguir. Na verdade, vamos julgar um item agora e depois, né, nós faremos o outro item. Olha só, os carros deverão se encontrar após 1 hora e 49 minutos. Isso é certo ou errado? Gente, vamos analisar o seguinte. Essa primeira resolução é uma resolução que vai levar em consideração as funções horárias da posição de cada um dos móveis. Então, para isso, vamos analisar a posição inicial do móvel de São Paulo, a velocidade inicial do móvel de São Paulo, a posição inicial do móvel do Rio de Janeiro e a velocidade inicial do móvel do Rio de Janeiro, certo? Só bastante atenção, porque eu vou resolver de duas maneiras. E vai ter uma maneira no finalzinho do vídeo, você vai ver que vai ficar bem fácil de se resolver problemas desse estilo, né, nesse padrão. Olha só, gente, essa questão é do concurso CESP-SEDUC, ou seja, para professor de física. Então, é uma questão muito bacana, é possível sim cair no concurso de PRF. Olha só, fiz a figurinha, um automóvel saindo de São Paulo, indo ao encontro de outro que está vindo do Rio de Janeiro. Então aí, só para a gente iniciar a nossa conversa, gente, temos velocidades em sentidos opostos. E eu vou já te explicar o que vai acontecer. Eu orientei a minha trajetória da esquerda, ou seja, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí vamos anotar os dados. Ó. O móvel de São Paulo está na posição 0. Por que eu adotei a posição 0? É como se ele fosse a origem da minha análise, né? Então, posição inicial 0 e a velocidade do objeto, do móvel, estou querendo falar objeto, certo, gente? Então é o seguinte, a velocidade do automóvel de São Paulo, 120 km por hora. E aí vamos aqui para o Rio de Janeiro. O automóvel do Rio de Janeiro, ele está na posição 400 km. Isso quer dizer, gente, a distância dele para o primeiro são 400 km. E aí a velocidade, você vai ver um sinalzinho negativo, é menos 100 km por hora. Wendel, mas aqui ele disse que era 100 positivo. Onde foi que você arranjou esse sinal de menos aí? Só, gente, analisando a trajetória, velocidade é uma grandeza vetorial e ela está no sentido oposto à trajetória. Portanto, esse sinalzinho negativo vem dessa concepção, dessa ideia, tá bom? Depois eu vou explicar isso melhor na aula de vetor. E aí vamos aqui, gente, olha só, anotar as funções das posições de cada móvel, né? Ou seja, a função é aquela função horária da posição no movimento uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais a aceleração, mais a velocidade vezes o tempo. Beleza? Então vai ficar aqui, ó. Como a posição inicial eu adotei que era 0, então eu já não preciso colocá-la, certo? Então vai ficar velocidade do móvel A vezes o tempo. Essa é a função horária do primeiro. Vamos para o segundo. Função horária do segundo. Posição inicial, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aí vamos colocar o seguinte, a posição inicial, colocamos lá 400 km, e aí vai ficar, em vez de colocar mais, vamos colocar menos porque ele está no sentido oposto, ou seja, ele está contrário à trajetória que adotamos. Então fica menos 100t. Como é encontro, gente, o que vai acontecer? Eles se encontram na mesma posição.
Portanto, eu posso dizer o seguinte, que a posição de A vai ser igual à posição de B, e aí eu resolvo, né, substituindo os valores aqui da função 120t é igual a 400 menos 100t. E aí resolve isso aqui, eu passo esse menos 100t somando para o primeiro membro. Então fica o que? 120t mais 100t igual a 400. E aí vai dar o que? 220t é igual a 400. Passa esse 220 que está multiplicando no primeiro membro, vai passar dividindo. Corta 0 com 0, vai ficar 40 sobre 22. E essa divisão, gente, vai dar... Ou seja, o que eu vou fazer? Olha só, muito cuidado, gente. Aqui eu já estou transformando, porque isso aqui vai dar em quilômetros. Então eu vou transformar para minutos, desculpe, em horas, né? Vai dar em horas o tempo. Por que, Wendel? Porque a velocidade está em quilômetro por hora e a posição está em quilômetro. Então aqui vai dar em horas. Eu estou multiplicando por 60 porque uma hora tem 60 minutos. Então essa conta, né, posso fazer assim, vai dar aproximadamente 109 minutos, 109,0, enfim. 109 minutos, agora tu volta para horas. O Wendel ficou confuso, você vai ver o que vai acontecer. Ou seja, o tempo vai dar 1 hora, que são 60 minutos, e resta mais 49 minutos. Restam mais 49 minutos, ou seja, vai ser 1 hora e 40 minutos. Então, gente, essa é a primeira forma de resolver esse problema, portanto o problema está certo, né? Vamos agora para a segunda forma. Você pode até dizer o seguinte, essa parte aí ficou um pouco confusa. Vamos para a segunda forma de resolver esse problema. Pessoal, vamos agora para a velocidade relativa. Como os móveis estão se aproximando, a gente soma as velocidades. Então a velocidade relativa vai ser a soma quando os móveis estão se aproximando. Quando eles estão no mesmo sentido, então a gente subtrai. Nesse caso eles estão se aproximando, estão em sentidos opostos, eu somo a velocidade relativa. E aí vai dar 220 km. A distância relativa entre os dois é 400 km de distância, né? Joga na velocidade relativa, que é igual a distância relativa sobre o tempo. E aí vai ficar aquela mesma relaçãozinha, ó, 400 sobre 220, né? Ou seja, desenvolvendo-se, fazendo o produto meio pelos extremos aqui, vai ficar 220, que é a velocidade relativa, é igual a 400 sobre o tempo. Esse 220 vai passar dividindo, o t sobe, né? E aí vai dar esse mesmo resultado, né, que a gente encontrou anteriormente. Então 40 sobre 22, eu multipliquei logo por 60. Se eu quisesse fazer essa conta aqui, vai dar em horas. Aí tu multiplicar por 60 vai dar a mesma coisa, viu, gente? E aí vai dar 109 minutos, que é isso transformando, né? Ou seja, tirando a parte que é hora, vai ficar 1 hora e 49 minutos, também está correto. Então é uma outra maneira, uma outra forma de resolver esse problema. Wendel, por que tu resolveu assim? Eu resolvi das duas formas porque tem gente que tem facilidade de resolver tanto da primeira e tem pessoas que têm facilidade de resolver dessa segunda aqui. Aí você vai dizer nos comentários qual foi a forma mais fácil de resolver, qual a forma que você vai, se cair uma questão dessa na prova, de que forma você faria. Então vamos analisar agora. Vamos para segunda questão, né? Segundo desafio. Com relação à cinemática escalar, julgue o item a seguir. Considere que dois automóveis separados a uma distância de 375 km inicialmente deslocam-se um ao encontro do outro, olha só, sentidos opostos, com velocidades iguais a 60 e a outra com velocidade de 90, respectivamente. Nessa situação, podemos afirmar que os automóveis se encontrarão em um tempo superior a 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Tomamos o mesmo raciocínio da questão anterior. Pegamos o móvel A, que está ao encontro de B, e o B, né, ao encontro de A, sentidos opostos, a posição 0, podemos fazer sempre assim, e a velocidade de A 60. O B, posição 375, e lembre aí, eu coloquei negativo porque ele está no sentido oposto à trajetória que eu adotei, então 90 km por hora, negativo. As funções da posição de cada um, gente, ó, segue o mesmo raciocínio da questão anterior. Posição inicial é 0, velocidade 60, vezes o tempo. Do B, posição inicial vai ser 375, menos a velocidade que é 90, vezes o tempo. Como é encontro de móveis, então tomamos o mesmo raciocínio. Posição de A igual a posição de B, igualamos as funções. Esse 90 que está negativo no primeiro membro, 90t, vai passar positivo para o primeiro. Eu vou somar com 60t. 60 com 90 vai dar 150t, é igual a 375. E aí
150, né? 150t é igual a 375, esse 150 vai passar dividindo agora, e vai dar 2 horas e meia, né, gente? 2,5 horas, que é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos. O problema está errado, por quê? Porque ele disse que o tempo é superior a 2 horas e 30 minutos. Na verdade, é exatamente 2 horas e 30 minutos. Beleza? Vamos agora para a segunda forma, né, o segundo método de resolver esse problema através da velocidade relativa. A velocidade relativa, como estão em sentidos opostos, soma, né? Então vai dar 150 e beleza, sem nenhum problema. A distância relativa, a distância entre os dois, 375 km, joga a mesma fórmula, a velocidade relativa é igual a distância relativa sobre o tempo. E aí, o que a gente faz? Joga o 150 igual a 375 dividido por t, passa esse 150 dividindo e vai ficar o mesmo resultado, 2 horas e meia, né? E o item está errado porque ele disse que o tempo era superior a 2 horas e 30 minutos. Na verdade é exatamente esse resultado. Gente, olha só, se esse material está te ajudando e se eu mereço teu like, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, não perca nenhum vídeo desse canal, tá bom? Amanhã, na verdade toda semana eu estou colocando vídeos novos e vou fechar essa playlist com todo o conteúdo de física para PRF. Se você quer participar de um grupo totalmente VIP, não participa ainda, não está dentro do grupo, coloca nos comentários que quer participar do grupo e aí eu vou lá e te mando o link do grupo através aqui dos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!